Vamos começar a entrar um pouquinho agora no clima de Pêssar. Já estamos chegando. A verdade é que, infelizmente, a gente acaba associando Pêssar como a época da limpeza. É verdade, a limpeza é uma parte importantíssima para a gente poder cumprir a mitzvah de não ter hametz na nossa casa. E não só de casa, a gente tem que tirar o hametz da nossa vida. Vamos tentar falar um pouquinho o que o hametz representa na nossa vida, como a gente vai tirar esse hametz e como a gente tem que aproveitar o nosso Hag. Então, uma das coisas que é muito importante, principalmente aqui para o público feminino, é a gente saber o que precisa fazer na limpeza, que tipos de coisas a gente tem que fazer, que tipos de coisas que são humrot, que são simplesmente rigorosidades, não é para deixar de fazer. Quem já faz rigorosidades não tem que deixar de fazer rigorosidades, mas a gente tem que saber o que é rigorosidade, o que não é rigorosidade, para não chegar ao que acontece muitos anos. A esposa chega no Seder de Pêssar arrebentada e ela dorme na mesa, ela não cumpre um monte de mitzvot. A gente vai ver que durante o nosso Seder de Pêssar a gente vai cumprir algumas mitzvot, algumas são da Torá, algumas mitzvot são de Rabanan, mas a gente tem que ter isso na cabeça, que tão importante quanto a limpeza para Pêssar é a gente aproveitar o Hag, a gente aproveitar o Seder de Pêssar. O Seder é uma festa para a gente estar transmitindo para as futuras gerações do povo judeu todo o conceito da saída do Egito. Então, a gente tem, desde os nossos antepassados lá no deserto, a transmissão no Seder de Pêssar, todo mundo sentado na mesa e passando os pais para os filhos, e até hoje, Baruch Hashem, a gente tem essa transmissão. Por isso que essa noite é uma noite tão importante. Fora isso, também é uma noite de agradecimento, uma noite de reconhecimento, uma noite que Baruch Hashem, a gente pode se conectar com Hashem de uma maneira diferente. Então, primeira coisa, precisamos entender que todo Hag, diferente de uma data não judaica, se a gente vai pegar dia 7 de setembro, então, no dia 7 de setembro de 2023, o que a gente vai fazer? Vai ficar em casa porque é feriado, para isso que representa para a gente o dia 7 de setembro. Na verdade, o que a gente vai fazer? Vamos lembrar um evento na história que aconteceu há muitos anos, 1822, que foi a independência do Brasil. Não sei se aconteceu ou não, tem muita discussão nos livros de história. Olha que interessante. Sobre o 7 de setembro que aconteceu, 1822, estamos falando aqui 200 anos, a gente já não tem mais certeza o que aconteceu, o que não aconteceu. Na Yetziat Mitzrayim, na saída do Egito, a gente sabe todos os detalhes, a gente sabe o que a gente comeu na saída do Egito. Então, é impressionante como essa transmissão oral ela é tão importante. Mas a ideia toda que a gente tem, né, de uma festa não judaica é simplesmente lembrar alguma coisa que aconteceu, e a gente não tem muita conexão, na verdade, com esse evento histórico. No judaísmo, a gente sabe que as festas elas são cíclicas, elas vão voltando. O que quer dizer isso? Se teve uma influência de liberdade num certo momento, no dia 15 do mês de Nissan, do ano da saída do Egito, recaiu sobre o mundo uma influência de liberdade. Então, a gente não está simplesmente lembrando, óbvio que a gente também vai lembrar um pouco da história, um pouco dos detalhes, mas não é pela lembrança. A gente vai estar lembrando dos detalhes para quê? Porque isso a gente vai ajudar a gente a reviver a saída do Egito. Como que eu posso reviver a saída do Egito? Baruch Hashem, nós não somos mais hoje em dia escravos, já não estamos mais no Egito. O que quer dizer reviver a saída do Egito? Isso vale não só para a festa de Pêssar, isso vale para todas as festas do ano. Então, em Shavuot, a gente está de novo recebendo a Torá no Har Sinai. Em Sukkot também, de novo, a gente está saindo das nossas casas para morar em cabanas. Lá, talvez, um pouco mais literalmente, a gente vai sair de casa para morar numa cabana por uma semana.
Mas o que quer dizer aqui na nossa festa de Pêssar que eu estou revivendo a liberdade? Por que é tão importante a gente se preparar bem para essa festa de Pêssar? Porque a gente acha, como a gente acabou de falar, a frase passada, que Baruch Hashem, nós não somos mais escravos. Isso não é verdade. Nós ainda somos escravos do nosso Yetzer Hará, somos escravos dos nossos vícios, somos escravos de transgressões que a gente acaba tropeçando. Essa semana mesmo eu estava dando uma aula e a gente estava comentando sobre transgressões, os cuidados, os efeitos espirituais que isso tem. E uma aluna falou, Rav, mas, por exemplo, Lashon Hará é impossível não falar. Então, quer dizer, a gente acaba virando escravo e não consegue mais se separar. Não vou discutir que é muito difícil, quanto a gente acaba, infelizmente, tropeçando em Lashon Hará de tempos em tempos, mas a gente tem que ter uma atitude de liberdade, de libertação. A palavra Mitzrayim, Egito, são as mesmas letras da palavra Metzarim, que são limites, a gente está preso. Então, o Yetzer Hará aprisiona a gente, somos escravos do Yetzer Hará, somos escravos dos nossos vícios, dos nossos maus atos, e esse é o momento do ano, óbvio que o ano inteiro a gente pode e deve fazer tchuvá, mas esse momento do ano é o momento que a gente tem uma ajuda especial. Todo aquele que quer se libertar, todo aquele que quer crescer, que quer sair dessa prisão espiritual, a gente tem uma ajuda especial em Pêssar. Por isso que vem o conceito que a gente começou falando do Hametz. O que o Hametz ele representa? O fermento, quer dizer, quando você faz a massa, se você estiver mexendo o tempo inteiro na massa, ela não vai fermentar. Quando ela fermenta, quando ela descansa, quando você deixa ela parada, dá um tempo para ela. Então, está escrito na Torá, os martem et matzot. Então, vocês devem cuidar das matzot. Daqui a gente aprende, os nossos sábios aprendem o conceito da matzah shmurá, o cuidado da matzah. Tem muitas discussões a partir de quando eu devo cuidar da matzah para ela não fermentar, ou da nossa farinha. Então, o costume hoje em dia que a gente segue é desde a colheita, a gente já cuida do nosso trigo para que isso não entre em contato com água até o momento realmente de fazer a matzá. Isso é hoje em dia o que a gente chama de matzá shmurá. Então, esse versículo, ele ensina para a gente, cuidem das suas matzot para que elas não, Deus nos livre, não fermentem, e a gente vai estar fazendo uma proibição gravíssima de comer hametz durante os 7 e, fora de Israel, os 8 dias da festa de Pêssar. Mas tem uma outra maneira de estudar esse passuk. Fala o Talmud para a gente, os martem, não etamatzot e sim etamitzvot, são as mesmas letras, matzot e mitzvot. O que significa? Que da mesma maneira que uma matzah, se eu deixar ela descansando, tranquila, o que vai acontecer? Ela vai virar hametz, ela não é mais agora uma matzah e agora ela está proibida. A mesma coisa com as mitzvot. As mitzvot, a gente tem que saber também que se a gente não tem zrizut, se a gente não tem agilidade, se a gente não levanta e vai cumprir as mitzvot, a primeira alahá do Shulchan Aruch, qual é? Da gente acordar que nem um leão, a gente sair da cama com zrizut, com alegria para cumprir a Torá, para cumprir as mitzvot, e a gente às vezes já começa tropeçando, a gente aperta aquele botão do Yetzer Hará, do snooze, de deixar dormir mais 5 minutos e mais 5, a hora que vai ver, já foi mais 1 hora na cama, já dormiu de novo, já acordou de novo. Ao contrário, tem que levantar que nem um leão, tem que viver o dia inteiro como um leão para aproveitar as oportunidades. Então, também é uma maneira da gente sair da escravidão, do comodismo, da gente se acomodar nas coisas, de não querer crescer. Então, Pêssar vai injetar na gente um pouco dessa zrizut. A verdade é que toda essa preparação, essa limpeza da casa, tudo isso ajuda a gente a entrar nesse clima da zrizut, porque não é um trabalho pesado. Mas todo o serviço para Hashem, a gente chama isso de avodá. Avodat Hashem é um trabalho, quer dizer, se fosse para servir Hashem só de maneiras fáceis, não ia ser avodat Hashem e não ia ter tanto valor. Parte do valor das mitzvot é justamente a dificuldade, o trabalho, o esforço
Isso é o nosso corban que a gente pode oferecer hoje em dia para Hashem, a gente se esforçar para cumprir a Torá e as mitzvot. Então, quer dizer, para lembrar a importância dessa festa de Pesach, a gente tem que ver que 50 vezes na Torá está escrito Zecher Litziat Mitzrayim, uma lembrança da saída do Egito. A saída do Egito é a nossa base, é a nossa fundação, é a formação do povo judeu. Por isso, quando a gente vai contar os meses do calendário judaico, a gente costuma achar que o primeiro mês do ano qual é? Tishrei. A gente acha que é Tishrei, mas o primeiro mês é Nissan, porque é o mês da formação, é a criação do povo judeu como um povo. A gente foi formado quando começou toda a história do povo judeu, com os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak, Yaakov. O Yaakov foi para o Egito, lá no Egito eles cresceram, se multiplicaram, e lá eles se formaram um povo de verdade. Então, a gente, Bezrat Hashem, está revivendo essa formação do povo judeu, o início. Então, quando a gente pega um bebê recém-nascido, a gente é extremamente cuidadoso, a água ela tem que ser fervida, a mamadeira tem que ser esterilizada, a chupeta tem que ser esterilizada. Por que toda essa preocupação? Bebê recém-nascido, a gente tem que ter mais cuidado. É por isso que a gente é muito cuidadoso do Hametz em Pesach. É o nascimento do povo judeu, somos recém-nascidos, tem que tomar muito cuidado. A gente estava falando ontem, Minas Shamayim, a gente começa a perceber como tem várias aulas na semana, como os assuntos são interligados. Ontem a gente falou um pouquinho do Sefer HaChinuch, e a gente estava falando das mitzvot da Parashá Yitro. E a Parashá Yitro, a gente mencionou ontem, a Parashá dos 10 mandamentos. Então, na prática, muitas das mitzvot da Parashá Yitro são relacionadas com os 10 mandamentos. Então, a gente falou ontem das duas primeiras mitzvot, os dois primeiros mandamentos que tem as mitzvot sobre o Anohi Hashem, eu sou Hashem, e Lo Yelecha Elohim Acherim, que você não tenha outros deuses. A base de tudo isso também é a festa de Pesach. Qual é a prova disso? Está escrito no primeiro mandamento, Anohi Hashem Elokecha, Asher Hotzeisicha, Meretz Mitzrayim. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Espera aí, podia ter se apresentado com um cartão de visitas muito melhor. Eu sou o teu Deus que criei o universo inteiro. O que é maior? A criação do universo ou a saída do Egito? Óbvio que a criação do universo. Yesh Me'ain, Deus criou o mundo inteiro a partir do nada. Óbvio que a criação do mundo é muito maior do que simplesmente a saída do Egito. Então, por que no primeiro mandamento a gente fala eu sou teu Deus que te tirei do Egito e não eu sou o teu Deus que criei o universo? Primeiro ponto é que na saída do Egito tinham 3 milhões de testemunhas. Essas mesmas testemunhas que passaram para frente para as próximas gerações, e geração pós geração, a gente sempre sentou no Seder de Pesach, recebemos essa transmissão e estamos fazendo a nossa parte, estamos passando Bezrat Hashem para as futuras gerações. Isso tinha testemunhas, 3 milhões de pessoas saíram do Egito e testemunharam a mão de Deus, os milagres e tudo o que aconteceu. E a criação do mundo, apesar de ser incrível, apesar de ser milagres, criar a partir do nada o universo inteiro, não tinha ninguém para testemunhar, não tinha ninguém lá vendo o que aconteceu. E o segundo ponto, também a gente poderia pensar que Deus criou o mundo, Kol HaKavod, mas ele foi embora, ele criou e a gente tem hoje em dia jogos de computador de simulador de cidades. Tem o SimCity, tem jogos mais novos, SimCity é da minha época de moleque. Então, qual que era a ideia do jogo? É você estar controlando a cidade, mas começam a acontecer tragédias, e tem terremotos, tem furacões, e aí tem que consertar toda a cidade de novo, as pessoas começam a ficar chateadas com o prefeito da cidade. Então, a gente poderia pensar que Deus ele criou o mundo e depois ele foi embora, foi criar outros mundos, foi fazer outras coisas mais importantes e que agora não tem nenhuma supervisão. O que a saída do Egito ensina para a gente? Deus ele veio interferir na história do mundo. Quer dizer, a primeira e única vez em toda a história da humanidade que Deus ele veio interferir de uma maneira tão direta e tirou um povo de dentro de outro povo. E assim a Torá, ela fala para a gente,
Tem alguma outra vez na história que Deus ele veio interferir e tirou um povo do meio de outro povo com milagres, com sinais? Nunca existiu na história, por mais que o judaísmo ele é a base de todas as religiões que tem hoje no mundo. Ninguém mais vem com esse argumento que, olha, Deus tirou um povo inteiro do meio de outro povo. Isso não existe. Por quê? Porque isso tem 3 milhões de testemunhas. Se isso não tivesse acontecido de verdade, não tem como passar essa mentira para frente. Olha, você lembra que nosso povo foi tirado do Egito? Falou, sério, mas quem estava lá ninguém viu? Cadê a transmissão oral? Se não tiver uma transmissão oral, não é verdade. Então, isso é uma mentira que não poderia ter sido passada para frente se não tivesse acontecido de verdade. A saída do Egito é o Yesod da Emuná, é a fundação da nossa Emuná no Criador do mundo. Então, por isso que Bezrat Hashem é tão importante a noite do Seder, para a gente colocar isso no nosso coração de novo, a gente reviver, a gente relembrar. Está escrito que na noite do Seder de Pesach, a gente tem que de verdade sentir como se eu tivesse saído do Egito, como se naquela noite a gente está se levantando e saindo da escravidão para a liberdade. Então, tudo que a gente puder fazer, mesmo que pareça um teatrinho, a gente acha que o Seder de Pesach é só para as criancinhas. Não é. A Halachá fala que mesmo se a pessoa aconteceu no ano da pandemia, quantas pessoas tiveram que passar o Seder de Pesach sozinhos em casa, a Halachá é igual, tem que cumprir, tem que ler toda a Gadá, tem que perguntar o Manistaná, não é brincadeira de criança. O Manistaná são perguntas para a gente ir colocando no coração. É verdade, a gente tenta agitar o Seder para manter também as crianças acordadas, mas não é, a ideia do Seder não é só para crianças, também para as crianças grandes, para os adultos também, a gente precisa caprichar no nosso Seder de Pesach. Então, rapidamente, só para a gente começar a gadar, vamos começar lembrando do que é composto a Keará. A gente vai ter na nossa frente, durante o Seder de Pesach, uma Keará. Keará, a tradução literal, seria um prato, uma tigela. E por que tem esse nome? Porque literalmente é um prato onde a gente vai colocar alguns dos símbolos do que vai ser feito nessa noite. Isso vai ficar na nossa frente durante o Seder inteiro, e a gente vai ver que vão acontecer algumas coisas estranhas. Tem hora que a gente tira a Keará da mesa, coloca a Keará de novo, enche copo, bebe o copo, traz a matzá, cobre a matzá, descobre a matzá. É uma noite bem agitada, e tudo isso, cada detalhe tem um simbolismo muito grande. Então, vamos começar a ver na nossa Keará quais são os símbolos que estão presentes, o que cada um representa. Primeira coisa é o zroa. Zroa é um osso, se costuma fazer alguma carne, alguma coisa grelhada, da mesma forma que era feito o Korban Pesach. Tem muitas leis de como era o Korban Pesach, e uma das leis, ele não podia ser cozido e não podia estar cru, ele tinha que estar grelhado. A gente viu isso na nossa aula do Sefer HaChinuch. E é para que esse osso, esse pedaço de frango que a gente deixa, ou uma asa de frango, tem alguns costumes diferentes, isso é um Zeicher le Korban Pesach. Infelizmente, mesmo no nosso Seder, a gente tem um sinal um pouco triste na nossa mesa. Por que um pouco triste? Porque o nosso Seder de Pesach, infelizmente, é incompleto. A gente não pode fazer hoje em dia o Seder de Pesach de maneira completa, porque a gente não tem mais o nosso Beit HaMikdash, por causa das nossas transgressões, infelizmente, principalmente o Lashon Hará, Sinat Hinam, o ódio gratuito. A gente vai ver que no Seder de Pesach tem aqui uma dica, a gente vai ver na Gadá, de como a gente pode consertar o nosso Sinat Hinam, o nosso ódio gratuito, para que Bezrat Hashem, nesse ano, a gente já vai poder fazer lá em Jerusalém, com o nosso Beit HaMikdash, e vamos poder levar o nosso Korban Pesach. Mas Deus nos livre, se até lá ainda não tiver acontecido, a gente vai colocar só um símbolo. Então, tem um lado triste aqui, né, na noite do Seder de Pesach, que a gente não está, infelizmente, hoje em dia, com o nosso Seder completo. Inclusive, algumas das mitzvot da noite, que seriam da Torá, a gente não pode cumprir hoje em dia, justamente por não ter
o Corban Pesach. Então, pelo menos, a gente vai deixar um lembrete para a gente nunca perder as esperanças. Isso é um sinal que o povo judeu tem esperança, que a gente vai voltar um dia a ter o nosso Beit HaMikdash e, em vez de ter esse osso, esse pedaço de frango, a gente vai ter na nossa mesa, a gente, Bezrat Hashem, vai ter o nosso Corban Pesach lá em Jerusalém. A gente vai estar sentado com as nossas famílias, Bezrat Hashem, comendo o Corban Pesach. Bezrat Hashem, já nesse ano, a gente vai estar em Jerusalém. Depois disso, a gente tem um ovo lá na mesa, Beitzá. O que o Beitzá representa? O Corban Hagigah. A gente tem também, fora o Corban Pesach, todos os Hagim, a gente deve oferecer para Deus um outro Corban chamado Corban Hagigah. Esse Corban Hagigah, por que ele é representado por um ovo? Quer dizer, se é um Corban, era uma oferenda de um animal que era feito lá no Beit HaMikdash, no nosso templo, por que hoje em dia ele é representado por um ovo? O que o ovo tem a ver aqui? Se ainda fosse um pássaro, daria para entender, mas não é um pássaro. Então, por que a gente vai deixar o ovo como um lembrete do Corban Hagigah? Primeira coisa, a gente tem que lembrar aqui, de novo, é um lembrete, de novo, triste da nossa falta do Beit HaMikdash. A gente tem que doer para a gente que a nossa vida, não só o nosso seder não é completo, a nossa vida não é completa enquanto a gente não tem o nosso Beit HaMikdash. Então, normalmente os enlutados, eles têm o costume, não é uma obrigação, a gente tem o costume de comer comidas redondas. Por exemplo, quando o Yaakov, ele compra a primogenitura do Esav, o que ele oferece? Um prato de lentilhas. Por que ele estava cozinhando justamente lentilhas? Por que a Torá se importa de falar o que ele estava cozinhando? Naquele dia tinha falecido Avraham Avinu, e o Yitzhak, o pai do Yaakov, ele estava enlutado pela perda do pai, então ele estava cozinhando lentilhas, que é uma comida redonda, para servir para o pai. Por que esse costume dos enlutados de comer uma comida redonda? Para mostrar que a vida é um ciclo, a vida dá voltas. Hoje a gente está passando por um sofrimento, mas dias melhores virão. Também a gente não tem, hoje a gente infelizmente está na Galut, a gente está no exílio, mesmo quem está em Eretz Israel, também estamos na Galut ainda, sem o nosso Beit HaMikdash, sem o nosso Sanhedrin, o nosso tribunal rabínico. Então, hoje estamos também escravos, mas Bezrat Hashem, amanhã seremos homens livres, amanhã estaremos na terra de Israel, Jerusalém Abnuyá, Jerusalém reconstruída com todo o seu esplendor, com toda a sua espiritualidade, sem divisões, vai ser Jerusalém a capital eterna de Am Israel. Então, isso é um ponto para a gente lembrar que o nosso seder e a nossa vida é incompleta sem o nosso Beit HaMikdash, para Bezrat Hashem aproveitar essa noite também, para a gente ter essa vontade de um dia cumprir essa mitzvah de maneira completa. E fora isso, olha que interessante, muitas comidas, quanto mais você cozinha elas vão ficando cada vez mais moles, até praticamente um vegetal, que a gente fica cozinhando, ele começa muito rígido e depois de algum tempo de cozimento, ele praticamente desmancha. O ovo é o contrário. Quanto mais a gente cozinha o ovo, ele vai ficando mais duro. Assim é o povo judeu, não que os sofrimentos desmontam a gente, ao contrário. Todos esses anos de perseguição, de dificuldade, isso deixar o povo judeu ainda mais forte. Então, a gente vai lembrar aqui que, apesar de tantos sofrimentos, tantas perseguições, tantas expulsões que a gente teve na história, quer dizer, o normal do povo judeu é estar no exílio, é ser expulso, é não ter casa para morar. Então, a gente, ao invés de desmontar por causa disso, isso deixa o povo judeu cada vez mais forte. Então, a gente vai lembrar isso do nosso ovo. É verdade, o nosso seder não é completo, mas a gente mantém a esperança e a gente mantém a força de um povo que acredita que a gente vai voltar, Bezrat Hashem, em breve, até a nossa casa, a construir a casa de Hashem e poder cumprir as mitzvot dele de uma maneira completa. Também estamos aqui na nossa Kiará, o famoso Haroset, também tem algumas diferenças entre os Ashkenazim e os Faradim. Por favor, os Faradim que estão
assistindo. Se eu esquecer qualquer detalhe de diferenças de Halakha, podem me chamar a atenção. Mais o Haroset, eu sei que tem algumas diferenças entre Ashkenazim e Sfaradim. Os Ashkenazim costumam fazer o Haroset quase que uma massa feita de maçã com nozes e com vinho tinto. Isso vai ficar de uma cor bem escura, lembrando os tijolos que os judeus eles usavam, eles trabalhavam. O trabalho era muito pesado, eles tinham que fabricar tijolos, tinham que fazer construções para os egípcios. Então, esse Haroset vai lembrar para a gente esse trabalho pesado. Os faradim fazem com também seus mesmos ingredientes, com uva passa, e eu acho que com tâmara também, né? Então, os faradim têm alguns... E com vinho. Então, tem algumas diferenças, mas a ideia é a mesma. Que obrigado, me lembraram também da tâmara. Então, tem algumas pequenas diferenças, mas a ideia é a mesma. A ideia é lembrar dos tijolos, do trabalho pesado que a gente fez lá no Egito. Depois disso, tem o carpaz. Carpaz tem gente que faz com batata, tem gente que faz com outros tipos de hortaliças, mas a ideia toda do carpaz é a gente mergulhar essa batata na água com sal para lembrar das lágrimas, como é um dos passos da nossa Haggadah, ou salsão aqui. Muito obrigado aqui para o apoio técnico, Baruch Hashem. Então, quem é que está falando? Alessandra. Então, temos aqui, Baruch Hashem, algumas opções também, mas, de novo, a ideia toda é a gente mergulhar nessa água com sal, que isso representa as lágrimas, também lembrar, a gente vai começar a noite, e é interessante, é a noite da transformação. A gente começa a noite lembrando dos sofrimentos, das dificuldades, mas a gente vai terminar a noite com alel, com agradecimentos, com cânticos, com louvores para Deus. Então, é a noite que a gente saiu da escravidão para se transformar para sempre em homens livres. Homens livres não só fisicamente falando, a gente está se preparando na saída do Egito para receber a Torá. Essa é a liberdade verdadeira. A pessoa ela pode ser livre no corpo, mas se ela não for livre na cabeça, ela não for livre espiritualmente, não tem ninguém mais escravo do que essa pessoa. Então, a gente vai, no carpaz, lembrar desse trabalho difícil, das lágrimas do povo judeu, e mais dois sinais aqui, também de amargura, de dificuldades. A gente tem o maror, que normalmente, hoje em dia, se costuma usar o alface. O alface, por mais que ele não é algo tão amargo, mas ele deixa no final, ele deixa um gosto amargo na boca. E o hazeret, que é aquela raiz forte que os ashkenazim tanto conhecem como hraim. Então, hraim a gente usa como um tempero até, com gefilte fish, mas o hraim sozinho, ele é extremamente amargo e forte, como o nome já diz, da erva forte, da erva amarga. Então, a gente vai lembrar também de toda a amargura, de toda a dificuldade. Então, olha só que interessante. Essa Keará parece uma coisa negativa que está dentro da frente da gente durante o Seder, mas tudo isso é para lembrar aonde a gente estava e para onde a gente está indo. A gente começou na escravidão, na dificuldade, na amargura, e a gente vai chegar no final do Seder na nossa liberdade. Assim tem que ser também na nossa vida. Tem momentos difíceis, tem momentos que a gente passa e não sabe o que vai acontecer, não está nem vendo a luz no fim do túnel, mas a gente vê da história de Pesach que Baruch Hashem, um momento vai vir a salvação, tanto a salvação klali para todo o povo judeu, mas também a salvação particular para os nossos problemas do dia a dia. Um detalhe que tem que muito importante lembrar: o maror, ele é amargo, ele não é ruim. Então, a gente não pode confundir uma coisa amarga com uma coisa ruim. Os problemas que a gente tem na vida, as dificuldades, mesmo a escravidão egípcia, ela era amarga, mas não quer dizer que ela era ruim. O que tem de bom de ter sido escravos no Egito? Escutei há poucos dias um Rav, ele trouxe uma ideia espetacular, que a saída do Egito, o que ela representa? A gente era escravo do faraó e a gente se transformou em avadim para Hashem, escravos para Hashem. Justamente pelas dificuldades da escravidão do faraó,
Na escravidão do faraó, não tem dia de descanso, não tem parar, não tem eu estou cansado agora, tem que trabalhar o tempo inteiro. Já pensou a gente fazer Avodat Hashem, servir Hashem nesse ritmo também? Quer dizer, a gente pega os grandes Rahamim, os grandes sábios da geração. Acabamos, infelizmente, de completar um ano da perda do Rav Chaim Kanievsky, Zecher Tzadik Livrachá. Eu vi numa biografia dele, ele estudava 20 horas de Torá por dia. Quer dizer, das 24 horas, ele começava às 2 horas da manhã, o estudo dele, não sei se ele dormia 2 horas por dia, 3 horas por dia, poucos tempos aqui e lá para comer alguma coisa, mas a cabeça dele está trabalhando em Torá o tempo inteiro. Ele é um Eved Hashem, é um escravo de Hashem, da mesma forma que lá em Mitzrayim, eles também não podiam dormir muito, não podiam sentar para ficar comendo 1 hora, 1h30. A gente também tem que lembrar que a Avodat Hashem tem que ser tão séria quanto a Avodat do Faraó. A gente aprendeu lá em Mitzrayim como ser Eved de Hashem, como ser escravos de verdade de Hashem, como servir a Hashem da maneira correta. Então, a gente tem que saber que tudo que acontece, podem acontecer coisas amargas na nossa vida, mas isso não é uma coisa ruim. Quer dizer, o povo judeu, eles estavam lá no Egito e eles estavam começando a se assimilar, eles estavam começando a se perder, e no final das contas, tudo que eles passaram, as dificuldades, foi para que eles saíssem de lá um povo, quer dizer, isso moldou o povo judeu, preparado para receber a Torá no Har Sinai. Então, se a gente fizer, no final das contas, a gente vai ver que tudo foi para o bem do povo judeu. Dói na hora que a gente está passando, mas se a gente tem essa emuná, que tudo que a gente faz é para o bem, a gente vai aceitar, a gente vai passar as dificuldades de cabeça erguida. Porque a gente tem aqui 2 símbolos de amargura na nossa Keará, a gente tem o Maror e tem a Hazeret, porque a gente vai fazer 2 mitzvot relacionadas com o Maror. O Maror por si só já é uma mitzvah, é uma das mitzvot da noite do Seder de Pesach. Originalmente, ela era mitzvah de Oraita, uma mitzvah da Torá. Hoje em dia é uma mitzvah de Rabanan, é uma mitzvah só rabínica. Por quê? Porque a mitzvah do Maror é comer junto com a matzá e com o Korban Pesach. Então, assim a gente vai cumprir na noite do Seder o Korer, que a gente vai misturar o Maror com a matzá e vamos comer isso juntos, mas o original era comer com o Korban Pesach, era um dos primeiros sanduíches da história da humanidade, um sanduíche de matzá com o Korban Pesach, com o Maror, com o alface. Hoje em dia, que a gente não tem mais o Korban Pesach, a gente continua cumprindo a mitzvah de Maror, mas a mitzvah já é de Rabanan, é uma mitzvah rabínica. E a outra mitzvah, como a gente falou, do Maror, é o Korer. A gente vai comer esse sanduíche também para lembrar como o Hillel, ele ensinava que a gente cumpre a mitzvah de comer Pesach, Matzah e Maror. A gente come a matzá junto com o Korban Pesach e junto com esse Maror amargo, e tudo junto, quer dizer, quando você embrulha tudo junto, essa é a mensagem. Por que Pesach, Matzah e Maror tem que ser tudo junto? Porque a amargura sozinha, ela não tem sentido. A amargura só tem sentido junto com a salvação, junto com a Matzah, que representa a redenção do povo judeu. Aí sim tudo faz sentido. Por isso que a mitzvah hoje em dia já não é mais deoraita, porque o Maror ele não está acompanhado do Korban Pesach, que representa toda a nossa liberdade. Então, isso foi só uma introdução. Eu ia falar uma pequena introdução, mas já foi quase a aula inteira, então não foi tão pequena essa introdução, mas pelo menos já tivemos uma visão geral dessa noite tão especial. E, de novo, vou fazer de novo esse lembrete, tão importante quanto limpar a casa, quanto preparar, é a gente curtir o Seder de Pesach. É uma noite tão especial, uma noite tão querida para Deus, que é uma pena a gente chegar na mesa cansados e não curtir a noite, acabar adormecendo na mesa de tão cansado que a gente chega. A gente não está fazendo, talvez, da maneira correta. Bezrat Hashem, quem quiser, eu tenho uma carta do Rav Pinchas Scheinberg, Zecher Tzadik Livrachá, que ele ensina como fazer a limpeza de Pesach. O que quer dizer como fazer a limpeza de Pesach? A gente tem muita claridade o que é a lei, como que eu faço a limpeza de acordo com a Halachá e o que é rigorosidade.
Se dá para fazer rigorosidade, cola cavoda, continue fazendo, mas saiba o que é obrigatório e o que é rigorosidade para não chegar no Seder de Pessah completamente arrebentado, isso principalmente para o público feminino. Então, vamos falar só rapidamente quais são os mitzvot que a gente vai cumprir nessa noite do Seder de Pessah. Vamos cumprir a mitzvah dos Arba Kosot, isso é uma mitzvah de Rabanan, uma mitzvah rabínica. Em alguns pontos do nosso Seder, a gente vai tomar um dos copos de vinho que representa a nossa liberdade. Existem 4 linguagens, a gente vai falar lá para frente, 4 linguagens de liberdade na Torá, e a gente vai tomar um copo para cada uma dessas linguagens, e vamos explicar o que é o copo do Elial, Kos shel Elial, o que isso viria a representar. Temos a mitzvah de Oraita, aqui mitzvah da Torá, de comer matzá na noite do Seder. Todos os outros dias de Pessah, a gente não pode comer pão, então a gente come matzá, mas a mitzvah de comer matzá, a mitzvah da Torá de comer matzá, é na noite do Seder de Pessah, tanto que a gente vai fazer uma brachá especial só para comer essa matzá, porque é uma mitzvah. Também vamos comer o maror, que é uma mitzvah hoje em dia, Bezrat Hashem, nesse Pessah, que já tenha virado deoraita de novo, para a gente comer junto com o nosso Korban Pessah, e Sipur Yetziat Mitzrayim, contar sobre a saída do Egito, é uma mitzvah da Torá, aonde a gente vai cumprir isso num dos pontos aqui, no meio do nosso Seder, chamado Magid, que a gente vai contar com todos os detalhes a saída do Egito. Vekola Marbe, todo aquele que aumenta em contar sobre Yetziat Mitzrayim e se empolga na mesa. Eu, Bezrat Hashem, eu sempre tento preparar meus alunos para que eles cheguem na mesa do Seder de Pessah e contem bastante coisa, enriqueçam aquela noite, porque está escrito todo aquele que marbe de contar sobre Yetziat Mitzrayim, aquele que aumenta, que se empolga na mesa, ele vai receber muitos louvores. Então, essas são as 4 mitzvot principais da noite do Seder de Pessah. Tem algumas outras mitzvot secundárias que a gente também vai cumprir, e a gente só lembrar de mitzvot antes de Pessah também, que são importantes para a gente cumprir. Primeiro, a gente tem a mitzvah do Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol é o último Shabbat antes de Pessah, então isso vai ser na véspera de Pessah. Esse nome Shabbat Hagadol, na Halachá está escrito pelo grande milagre que aconteceu no último Shabbat antes da saída do Egito, que era o dia 10 de Nissan. Nem sempre o Shabbat Hagadol ele cai no dia 10 de Nissan, mas o principal do milagre não foi o 10 de Nissan, e sim o fato de ser Shabbat. Porque naquele dia Deus ordenou para o povo judeu: vocês vão pegar um cordeiro e vocês vão levar para casa no dia 10 de Nissan, que era Shabbat, e vocês vão amarrar esse cordeiro na cama de vocês, e no dia 14 de Nissan, vocês vão sacrificar esse cordeiro. Esse é o Korban Pesach. Vocês vão usar esse sangue para pintar a porta de vocês. Isso vai ser uma demonstração de emuná que o povo judeu vai estar dando, e por isso a gente teve o mérito de não morrer na morte dos primogênitos. Diferente das outras pragas, as 9 primeiras pragas, em nenhum momento o povo judeu ele estava com o risco de ser atingido por essas pragas, mas a última praga foi aplicada diretamente por Deus. E Deus ele despertou aqui Midat Adin, a justiça estrita, e o povo judeu também seria atingido por essa praga, porque, infelizmente, a gente estava no nível 49 de impureza espiritual, o povo judeu já tinha se desviado atrás das idolatrias, e, infelizmente, a gente estava num nível muito baixo, a gente não tem méritos mais para passar do nível de din, de justiça estrita de Deus, nós também seríamos atingidos pela última praga. Os nossos primogênitos, Deus nos livre, também deveriam ter morrido naquela praga. Mas por causa de 2 mitzvot, na verdade de 2 sangues, a gente foi salvo. Pelo sangue do Korban Pesach e pelo sangue do Brit Milá. A gente vai ver uma menção também aqui na Gadá sobre o Brit Milá também, o sangue do Brit Milá, que isso foi um grande mérito para o povo judeu. As duas mitzvot, na verdade, representam a emuná.
você pegar um bebê de 8 dias de idade e fazer um Brit Milá, fazer uma cirurgia, também é uma demonstração que você confia em Deus. Olha, eu não entendo essa mitzvah, Deus, mas eu vou cumprir. Se você me ordenou, eu vou cumprir essa mitzvah. E também o Shabbat Agadol, a gente poder pegar o animal que representava um deus no Egito, quer dizer, o Corban, ele era um dos deuses lá, o cabrito, esse Corban que a gente levou para casa e amarrou, e os egípcios vieram perguntar, para onde vocês estão levando esse cabrito, esse cordeiro? Onde vocês estão levando o nosso Deus? E o povo judeu respondeu, Deus avisou para a gente amarrar na nossa cama, e no dia 14 a gente vai matar esses animais. Então, o que deveria ter acontecido? Os egípcios, eles se vingarem dos judeus, eles começarem a matar, perseguir judeus, até sem justificativa. Quanto antissemitismo tem no mundo? Imagina com essa justificativa aqui, mas aconteceu um grande milagre e os egípcios não puderam fazer nada. Então, a gente lembra nesse Shabat, esse grande milagre que os judeus no Shabat, isso chamou mais a atenção dos egípcios. Por que vocês estão carregando no Shabat animais? Vocês nunca carregaram animais no Shabat? Então, isso chamou ainda mais a atenção deles, fez com que o teste fosse mais difícil, por isso que a gente vai fazer o Shabat Agadol e não o dia 10 de Nissan Agadol. Outra mitzvah também, mitzvah de Bedikat Hametz, a gente na véspera de Pessah vai procurar na nossa casa a luz de velas, se sobrou algum hametz na casa, às vezes caiu, quem tem criança em casa, qualquer lugar da casa pode ter hametz, já escutei de famílias que encontraram hametz dentro de uma escultura, já encontraram hametz dentro do vaso de flores. Para quem tem neném em casa, pode ter hametz em qualquer lugar da casa. Então, tem que saber que a Bedikat Hametz não é uma brincadeira de ficar procurando aqueles 10 pedacinhos, tem que ser uma busca séria. Os 10 papeizinhos, a única explicação que tem para isso é que tem opiniões que se você não encontrasse nenhum hametz, isso ia ser uma brachá levatalá, ia ser uma brachá em vão. Então, a gente esconde os 10 pedacinhos para encontrar. Mas, de novo, quem tem criança em casa nem precisaria dos 10 papeizinhos, porque vai encontrar hametz fora da mesa, embaixo do armário, embaixo de qualquer lugarzinho. As crianças saem da mesa comendo pão muitas vezes e acabam deixando isso em outros lugares. Vamos ter também a mitzvah, na véspera de Pessah, de biur hametz, da gente queimar, destruir todo o hametz que possa ter sobrado, para a gente entrar na festa de Pessah completamente limpos do hametz. E vamos fazer também o bitul hametz, a anulação verbal, mas quer dizer, não pode ser só uma coisa verbal, tem que ser no coração, a anulação de todo o hametz que possa ter sobrado. Então, vamos falar um pouquinho agora algumas ideias. Olha que incrível, para a gente entender um pouco por que o Seder é uma data tão especial. Está escrito que Deus, ele se aconselhou com os malachim. Antes de criar o Adão, ele se aconselhou com os anjos. Então, ele perguntou, o que você acha de eu fazer essa criatura? O que os anjos responderam? Não cria, Deus. Não cria, por quê? Porque você vai criar esse tal de ser humano, ele vai ser um ser ingrato, ele vai destruir o teu mundo. É só a gente olhar para fora. A gente, às vezes, vê os jornais hoje em dia, as notícias que a gente vê, dá vontade de desligar tudo e morar no alto de uma montanha. Mas, quer dizer, o nosso trabalho, Bezrat Hashem, está em melhorar o mundo, consertar, em fazer a nossa parte. Mas os anjos já tinham avisado Deus. Deus não cria o ser humano, não vai dar certo. E desde Adam Arishon, os anjos estão mostrando que eles tinham razão. Adam, ele já tropeçou, seus descendentes mais ainda. 10 gerações depois da criação do primeiro homem, Deus já tem que apagar toda a humanidade, só sobrou Noah e a família dele. Depois de mais 10 gerações, já tem de novo, tem que vir Avraham Avinu para salvar a humanidade de novo, moralmente falando dessa vez, já não teve um dilúvio físico, mas era um dilúvio espiritual. Avraham Avinu chegou a presenciar a Torre de Babel, a luta da humanidade contra Deus. Então, nisso surgiu
o nosso Abraham Avinu, que começou a mudança em toda a história. Mas os anjos, eles passam o tempo inteiro falando, Deus, eu te disse, a gente te avisou, Deus, você se perguntou para a gente te avisou que não ia dar certo, e mesmo assim você criou esse ser humano, olha só o que está acontecendo. Então, eles apontam para a gente o ano inteiro para mostrar como a gente é ingrato, como a gente o tempo inteiro está só reclamando de Deus. Se não chove, a gente reclama que não chove. Se chove, a gente reclama que está chovendo. Se as coisas não são exatamente do jeito que eu queria que fosse, a gente reclama com Deus. Está sempre reclamando do que falta, sem agradecer o que a gente tem na vida. E certeza, a gente tem muito mais do que falta na nossa vida. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que agradecer mais, só que o ano inteiro, infelizmente, a gente está mais preocupado com as reclamações do que com o agradecimento. Chega na noite do Seder, Deus chama os anjos, e agora é o troco de Deus. Deus vira para os anjos e fala, eu quero que vocês desçam em todas as casas dos Yehudim, e que vocês vejam o que eles estão fazendo agora. Eles estão sentados no Seder, eles estão me louvando, estão me agradecendo. Por esse dia, valeu a pena eu ter criado o mundo. Olha o que é o Seder de Pessah, é o que dá justificativa para toda a criação do mundo, a noite do agradecimento, a noite da emuná, a noite do reconhecimento de todas as bondades que Deus ele faz para a gente. Então, só para a gente terminar, Bezrat Hashem, uma história real que aconteceu há alguns anos, e a gente pode, na prática, tentar fazer isso também, que a gente vai aprender a lição dessa história. Tinha uma família com muitos filhos, e infelizmente um dos filhos se afastou do caminho, começou a se desviar. Então, o pai começou a perceber que o filho já não estava querendo mais ir para a escola, para estudar, para estivar, já era um menino um pouco mais velho, e o menino começou a já andar com o tzitzit para dentro da roupa, não queria andar com o tzitzit para fora, e já não queria mais usar kippah uma época, e já não quer mais cumprir Torá, mitzvot, até que o menino resolve ir embora de casa. Então, o pai já tinha tentado de tudo, já tinha tentado conversar, o Rosh Yeshiva, da Yeshiva que o menino estudava, já tinha conversado com ele, o pai já tentou castigar o filho, nada adiantava, o filho realmente arrumou as coisas dele e foi embora de casa. Já não usava mais kippah, tzitzit, já não cumpria mais Torá e mitzvot. Esse pai, ele começou a se questionar muito. Por quê? Porque num dia ele estava na sinagoga se perguntando por que isso aconteceu comigo, e ele falou, olha como eu estou sendo injusto. É verdade, tem um filho meu, infelizmente, que saiu do caminho, mas eu tenho outros 8 filhos que, Baruch Hashem, são tzadikim, todos eles, mesmo esse meu filho, que saiu do caminho, mas Baruch Hashem, todo mundo tem saúde, todo mundo tem coisas boas, e ele tinha escutado naquela semana sobre a Karat Tov, sobre agradecer Deus, ser uma pessoa bem agradecida, uma pessoa que tem gratidão no coração, e ele falou, eu sou uma pessoa ingrata com Hashem, eu não sei agradecer a Hashem, eu tenho tanta coisa boa na vida, e ele tomou uma decisão. Aquele Seder de Pessah vai ser diferente. Ele fez uma lista, ele passou muito tempo preparando a lista de todas as coisas boas que ele tinha na vida. E ele tinha uma boa esposa, e ele tinha bons filhos, e Baruch Hashem, ele tinha uma casa bonita, e ele tinha um carro, e ele tem saúde, e ele tem isso, ele tem aquilo. Ele fez uma lista gigantesca. Quando chegou o Seder de Pessah, ele falou, eu vou começar um Seder diferente, eu vou ler uma lista de coisas boas que eu tenho na vida, para começar o Seder agradecendo para Hashem. E Mina Shamayim, aquele menino, filho afastado, tinha resolvido passar aquele Seder de Pessah com os pais. Estava lá na mesa, sem kippah, sem tzitzit, mas estava lá participando, e o pai começa a falar de todas as coisas boas, olha a esposa maravilhosa que eu tenho, e os filhos maravilhosos, e a saúde, e tudo de bom que a gente tem, e ficou 15, 20 minutos só agradecendo a Hashem. Depois ele guardou o papel dele, continuou o Seder de Pessah, fez toda a Gadá, e terminou a noite, passou durante a semana, ele vê que o filho, ele está voltando a frequentar mais a casa, aquele filho que tinha saído, e uma das vezes ele volta com o kippah na cabeça. O pai estranhou, e da outra vez que ele volta, ele já está de tzitzit, e ele volta para Yeshiva, ele, Baruch Hashem, volta para o caminho. E um dia o pai toma coragem e fala, filho, o que aconteceu? Eu tentei de tudo, eu falei com você, eu te dei bronca, eu tentei te dar algum prêmio,
nada funcionava. O que mudou na tua vida? Olha o que o filho falou, pai, a minha vida inteira eu via você, a Ima, o tempo inteiro reclamando das dificuldades, e falta isso, e não estamos fechando o mês, e como está difícil, e como o etrog está caro, e como não sei o quê, e só problemas e problemas. E o que eu pensei? Ele falou, por que eu preciso servir a Hashem se ele trata tão mal a minha família? Ele nunca deu nada para a gente. Por que eu vou agradecer a Deus? Eu não devo nada para ele, e por isso que eu fui embora. Mas naquela noite, quando você leu aquela lista de tantas coisas boas que a gente tem na vida, eu comecei a me questionar, olha como eu estou sendo ingrato com Deus. A gente sim tem muitas coisas boas na vida, e isso fez ele voltar para os caminhos da Torá. Então, que a gente possa, no Seder, se preparar para que seja uma noite de agradecimento, mesmo que a gente não verbaliza isso, não coloque essa lista de uma forma verbalizada, mas que no coração a gente possa agradecer a Hashem todas as bondades, dificuldade todo mundo tem na vida, mas o que a gente tem de coisas boas é muito maior, com certeza, do que as dificuldades. Então, que de verdade a nossa noite do Seder de Pessah seja uma noite de agradecimento e de sentir gratidão por Deus. Shavua Tov, semana que vem a gente continua com a nossa Haggadah de Pessah.